Amém, meus irmãos? Vamos abrir lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Boa noite a esses que estão aí assistindo de longe. É muito bom estar aqui, com grande temor e tremor. Estamos aqui, né? Somos enviados por Deus para proclamar, né? E que Deus nos use. Amém? Então, que Deus nos abençoe. É bom estar aqui com a família, a carinha de cada um. Minha esposa, né, que está aqui bem. Graças a Deus, nós temos passado por momentos de tantas alegrias, mas também de muitas tribulações. Parece uma incógnita, né? Tribulação e alegria andar junto. Mas foi isso que Cristo nos ensinou, ser alegre independente das circunstâncias, porque a nossa alegria não está firmada nas circunstâncias, mas sim no Senhor que nos envia, no Senhor que nos enviou aqui para a terra para passar por elas, porque já dizia Ele, no mundo tereis aflições, o dia mau chegará, então vigiai e orai, ou seja, Ele já nos alertou, né? Se nos pega desprevenido, a culpa é de quem? É nossa. É nossa. Porque Ele avisou. Então eu louvo a Deus, né? Esses momentos turbulentos que nós temos passado, mas que Deus tem ministrado muito em nosso coração, no meu, da minha esposa, da minha filha, da minha família. Como minha esposa falou, nós temos visto o agir de Deus em cada detalhe, o agir dele em nossa segurança, mesmo que nós não merecemos. Apesar de nós, aprove o Senhor dela estar aqui. Apesar de mim, aprove o Senhor ainda continuar com minha esposa. É apesar, porque eu não mereço. Nós não merecemos nada. Mas foi por isso, foi por nós que ele morreu. Amém? Eu quero falar aqui, nesse capítulo 3, algo que Paulo chama a atenção à igreja de Filipos. Não sei se você sabe, a igreja de Filipos é uma das igrejas, não podemos falar perfeita, mas uma das melhores da época. Paulo tinha muita alegria dessa igreja. Você lê o início da carta, você vê a alegria de Paulo pela igreja de Filipos. E é interessante porque a igreja de Filipos, ela é na maioria gentil, porque ela é uma cidade romana, ou seja, os moradores ali, a maioria eram romanos, não eram judeus, então a grande parte da igreja era feita por gentios. E há uma grande alegria de Paulo, só que uma grande preocupação, porque havia dois grupos que estavam ali nessa igreja, perturbando a igreja. Uma era os judaizantes, missionários judaizantes, com a sua teologia legalista, né, que para eles era necessário as obras para ser salvo. E os outros aqui, no capítulo 3, ele vai falar sobre os libertinos. Aqueles que achavam que, sendo salvo, não era necessário mais obras. Olha aí a inversão. Uns falavam que precisa de obras para ser salvo, outros falavam que não precisavam mais de obras, pois já eram salvos. E eu acho interessante, porque o que nós vamos falar aqui hoje, e eu espero que o Espírito ministre em nossos corações, é para chamar a atenção para nós, né? Lógico. Não é para o outro. É para nós, para mim e para você. Para que você possa ver na sua vida e fazer uma autorreflexão. Pois Paulo vai bater numa tecla aqui e ele chama de uma maneira muito pesada esses a qual estão pecando ali, estão levando alguns ao erro. Eles chamam eles de inimigos da cruz. É muito sério isso. Só que quando nós for ler os aspectos dos inimigos da cruz,
nós muito veremos que fazemos. Nós temos que nos policiar, porque muito provavelmente nós estamos sendo os inimigos da cruz. Isso é sério. Então, aqui no verso 17, ele diz assim, vamos ler tudo, né? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, no caso aqui a sua vergonha, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. No 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. No capítulo 4 ele diz assim, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Vamos ter uma palavra de oração, amém? Pai, nós estamos aqui, Senhor, e eu te peço que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor me use, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, aqueles também que ouvirão essa palavra mais tarde. Senhor, que o Senhor ministre em nossos corações, que o Santo Espírito abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê do teu entendimento, da tua sabedoria. Pai, e que nos leve a reconhecer nossos pecados, nossos erros, para que nós possamos nos arrepender e voltar ao caminho do Senhor, papai. Papai, que o Senhor ministre os nossos corações, fala conosco, que seja o Senhor e não eu, que seja a tua glória e a tua honra e não a minha, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então Paulo aqui no verso 17, ele diz, irmãos, é interessante que parece que ele parou de falar, um pouco a mais acima ele está falando sobre o já e ainda não, né, sobre a perseverança. E no verso 16 ele fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos, vamos andar de acordo com aquilo que nós já entendemos, já sabemos. E aqui ele, como se ele tivesse feito uma pausa, agora ele chama a atenção, irmãos, sedes imitadores meus. Paulo agora vai chamar a atenção desses irmãos para algo que estava no coração dele, contrito, porque ele chora. Até chorando, eu vos digo. Tem algo que estava conturbando o coração de Paulo. E eu não acho que é o medo de ele perder os irmãos, porque Paulo bem sabe que quem cuida da igreja é Jesus. Paulo bem sabe que a salvação que foi dada, ninguém tira. Então o choro não é por perca dos irmãos, mas eu creio que é pela perca daqueles que ele fala que para estes tem perdição. Eu creio que Paulo estava triste porque várias vezes ele fala, várias vezes eu tenho falado a mesma coisa. Tem um grupo aí. Então ele fala, e sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então muito provavelmente ele está falando dos seus discípulos, de Timóteo, de Silas, de Epafrodito. Ou seja, há uma maneira de se viver, há um jeito de se viver, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito.
Por isso que Paulo chama a atenção, irmãos, sedes meus imitadores. E eu creio que isso, Paulo não está sendo petulante, né? Uma vez eu fui chamado de petulante, nem sabia o que significava. Mas o cara falou, você é muito petulante. Eu, amém. Não sei o que é isso não. Mas é porque Paulo sabia o caminho que ele percorria. Paulo sabia o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo. Ele sabia que se eles seguissem Paulo, eles estariam seguindo Jesus. Olha a responsabilidade do líder. E aí, Anderson? Olha a responsabilidade. Olha aí o que Paulo fala. Me segue. E segue aqueles que estão comigo. Ou seja, há um peso. E Paulo coloca ele sobre ele. Me seguem. Vocês estão vendo um grupo, e é interessante que ele fala, pois muitos andam. Pois muitos. Espera aí. Então o grupo que estava fazendo essa baderna não era pouco. E o que nós aprendemos aqui? Que quantidade não tem a ver com se é de Deus ou não. Se é muito, não quer dizer que tem uma igreja cheia que ela é de Deus. Pode estar lá adorando o seu Deus, mas não o Deus verdadeiro. Olha aí o que nós aprendemos. Mas Paulo fala que eram muitos. Muitos que andam entre nós, ou seja, eles estavam aonde? No mesmo lugar. Compartilhando das mesmas coisas. Comendo do mesmo pão e bebendo do mesmo vinho, repartindo as mesmas coisas. Eles eram a mesma igreja. É como se fosse aqui, eles estavam aqui. Eles ouviam a palavra, louvavam o Senhor juntos, quem sabe até profetizavam, né? Porque Jesus fala que alguns que profetizam e curam vão chegar lá para ele e vão falar. Jesus vai falar, eu não conheço. Ou seja, então quem sabe esses profetizavam, libertavam, curavam. Ou seja, a aparência era grande, porque eles eram muitos e estavam entre eles. Eles estavam entre eles. Ou seja, o perigo maior, Paulo está falando aqui, não é os que estão lá de fora. Não é os lobos lá de fora. É os lobos de dentro. É aqueles que estão dentro. O perigo maior é aqueles que vivem de maneira errônea dentro. E Paulo fala, esses não têm sido meus imitadores. Mas por muitas vezes, repetidas vezes, e até chorando, eu quero dizer para vocês, estes são inimigos da cruz. Estes que são muitos, são inimigos da cruz de Cristo. E a primeira coisa que ele diz no verso 19, o primeiro aspecto é que o destino deles é a perdição. E creio aqui que Paulo não está falando para tirá-los, matá-los, né? Creio que essa perdição aqui se trata dos últimos dias, do lago de fogo. Ele está falando, olha o tanto que é sério. O que eles estão fazendo vão levá-los à perdição. Eles já estão lá. Eles já são perdidos. Mas espera aí, eles não estão na igreja? Eles não estão ceando? Eles não estão compartilhando? Mas espera aí, eles não estão na comunhão cantando esse hino aqui? Quem sabe? Depois come um pão de queijo? Será que eles não... Uai, mas como assim? Mas estes, Paulo está falando, é a perdição. E o segundo aspecto aqui, ele fala, o Deus deles. Olha aí a grande diferença. É o ventre. O que Paulo está falando aqui agora para nós? O Deus deles
É o ventre. Ventre fala de desejo, né? De fome. Aquilo que eu anseio, que eu quero. O Deus desses muitos é o desejo deles, os anseios deles. Olha aí o que Paulo está falando. O Deus deles, o que governa a vida deles é apenas os desejos deles. O que governa a vida deles não é Jesus, é o desejo deles, é o querer deles, é o jeito deles. Tudo tem que ser feito da maneira deles. Eles adoram um Deus e o Deus é eles mesmos. Como eu falei no início, será que muitas das vezes o nosso Deus não é o nosso desejo? Paulo está falando, o Deus deles é o ventre. E isso nos fala que se é o ventre, é os desejos, é os anseios. Ou seja, eles viviam de maneira deliberadamente, de forma que eles quiseram. É um seguidor de Jesus que não tem cruz. É um seguidor de Jesus que opta, que tem a opção de querer e não querer. Se é para morrer, eu não vou morrer. É para perdoar? Então, não, mas não, isso não tem perdão. É para amar? Mas espera aí, até que ponto eu devo amar? Ou seja, tudo que eu quero e que eu almejo, eu vou lá e faço. E não tem nada a ver com Cristo. Eu não quero saber de Cristo. Eu não quero saber o que Cristo pensa a respeito dos meus desejos. Eu quero que seja realizado. Quantos de nós, e quando nós vemos a igreja de hoje, quantas igrejas estão servindo o próprio ventre? Eu vou à igreja porque eu vou receber algo. Eu quero algo. Servem a Deus por aquilo que Ele dá. Vivem uma vida de maneira qualquer. Esqueceram do chamado de Jesus. Que se você quiser vir após mim, se você quiser, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ou seja, o seu ventre não faz parte mais. Você pode até ter desejos, vontades, mas se elas não estiverem atreladas ao Senhor, elas não têm que ser realizadas. E elas não irão. E se vão ser realizadas, se elas não estão atreladas ao Senhor, ou seja, se não convém, é porque é você que está querendo, é o seu Deus, é você que está servindo você mesmo. Então, Paulo está falando que os inimigos da cruz não servem Jesus, eles servem eles mesmos. Eles procuram algo para satisfazê-los. E quantas vezes nós não estamos procurando o que nos satisfazer? Eu não queria ter passado por esse momento. Mas não cabe a mim dizer o que eu quero ou não. Cabe ao Senhor dizer o que Ele quer de mim ou não. Já que eu optei a segui-lo, não estou falando que sou eu que escolho, Ele me escolheu primeiro. Mas o seguir a cruz, Jesus fala, muito bem, a quem quiser. E eu quis. E Paulo também quis. Por isso que Paulo fala, me imitem. O que Paulo está dizendo então, que os inimigos da cruz, eles têm um Deus e não é o Senhor Jesus. Eles não querem a vontade de Deus. Eles não querem viver a vontade do Senhor. Eles não querem compartilhar e compactuar com o Cristo.
E aqui ele fala a cruz de Cristo. Ou seja, chega de sofrer, né? Para que sofrer? Morrer, se Jesus já morreu por nós. Jesus já me deu tudo, para que eu vou passar por isso? Será mesmo? Será mesmo? Então Paulo vem e fala, o Deus deles é o ventre, e a glória deles na sua infâmia, na sua vergonha. O que Paulo está dizendo? Que além de eles praticarem os seus desejos, os seus anseios, viverem da maneira que eles querem, nós podemos dar muitos exemplos de hoje, na igreja de hoje, né? Hoje é um liberalismo terrível, né? Eu não estou aqui para julgar o que é pecado ou não. Não cabe a mim. Não cabe. Mas hoje todos acham que podem dizer isso está liberado, isso não é pecado. Ou, ao contrário, não, isso é pecado, isso não está liberado. Ninguém quer saber o que Jesus acha. É interessante. Servem Jesus, mas ninguém quer saber o que Jesus pensa ao respeito da vida deles. Será, o que Jesus tem pensado da minha vida, da sua vida, do seu caminhar com Ele? Porque tem que ser com Ele. O que Jesus tem pensado ao seu respeito? Esses aqui, eles não queriam saber, porque eles viviam da sua maneira. E ainda assim eles se gloriavam. Eles davam risada. Né? Não tem problema não. Como eu falei, eles achavam que por eles já ter sido salvos, estava tudo bem. O que tem? Eu posso cometer pecados. Eu posso viver a vida de qualquer jeito, de qualquer modo. Eu posso, não precisa de obras. Obras? Não, eu já fui salvo. Para que isso? Para quê? Para que eu dar exemplo? Para que eu dar testemunho? Para que? Eu não preciso disso. Eles se gloriavam disso abertamente. Se lá nessa época tivesse Instagram, eles faziam stories todo dia, rindo da sua vida. Olha aqui eu, né? Com os mais terríveis pecados. E aqui pode estar relacionado a várias coisas, né? Sexuais. Para eles eram tudo liberado. Não havia necessidade de obras. E nós bem sabemos que para ser salvo não precisa de obras. Mas a salvação é com obras. Ela não precisa de obras. Mas eu só provo que eu sou salvo com elas. É algo bem diferente, né? Porque, por um lado, é necessário ter obras para ser salvo. Eu trabalho, de dia eu estou salvo, né? À noite, se eu não fiz, eu já não estou salvo. Mas, por outro lado, não preciso, então eu vivo da maneira que eu quiser. E olha, se eu for viver da minha maneira, eu sou pecador. A palavra de Deus fala que não há um justo sequer, que minha carne é corrompida. Então, meus pensamentos não vão ser puros, limpinhos, bons. Não vai. Se for para viver da minha maneira, então eu vou fazer tudo o de mais assustador, porque vai ser bom para quem? Para minha carne. Então eles viviam assim. Só que hoje nós vemos isso na igreja, na família aqui, no corpo. Assim como a igreja de Filipos estava enfrentando esse povo, que eram muitos, que estavam nesse ritmo, hoje também nós estamos assim. Pessoas que vivem da sua maneira e se gloriam disso. Não querem saber da cruz de Cristo. Não querem morrer para si mesmo. Não querem largar os seus pecados. Não querem, porque não há necessidade, já que eu já sou salvo. Não querem
o negue-se a si mesmo, o tome a sua cruz e siga-me. Não querem. Eles querem dividir. Eles querem viver de maneira que tá bom para eles. E se eu for optar pelo bom para mim, eu nunca vou morrer, porque quem quer morrer? Quem quer dizer não? Quem quer falar não para mim mesmo? Sendo que o sim vai ser bom para mim. Quem em plena consciência consegue? Se não for o Espírito em nós. Se for para viver dessa maneira, é melhor. Por isso que Paulo fala, esses aí já estão perdidos, porque eles não entenderam nada. Eles não entenderam. Eles estão aí fazendo festinha, mas algo espera eles. Porque a palavra de Cristo é o contrário. O que Cristo veio fazer é o contrário. E antes, aqui no capítulo 2, Paulo ainda fala dos sentimentos de Cristo. Reis, tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou. Ou seja, morreu, renunciou. E vocês querem viver de qualquer maneira, se o Cristo ao qual vocês servem não viveu da maneira que ele nasceu, que ele é, nem nasceu, né? Ele é. Olha aí. Se nem o próprio Cristo que desceu não viveu da maneira que ele era um Deus, mas ele não usurpou, ele se diminuiu. E vocês, ainda mais vocês têm que ter o mesmo sentimento de Cristo. Então Paulo fala que o Deus deles era o ventre. E ainda mais, que eles se gloriavam nessa vergonha, se gloriavam nesses pecados, se gloriavam na sua vida de qualquer modo. Para eles estavam muito bom. E Paulo fala ainda um pouco mais, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Porque se tem um Deus no ventre, consequentemente, ele não vai pensar nas coisas do céu. Consequentemente, ele não vai querer o que é do céu, porque o ventre só pensa aqui na terra. Os desejos só estão aqui atrelados à carne. E tudo que está atrelado à carne é para a morte. É morte. Ou seja, eles só pensam nas coisas terrenas. Só que aqui há uma grande questão, porque há dois lados, né? Aqueles que pensam que jogaram fora as coisas terrenas mesmo e querem viver só para o céu, né? Vem o céu, venha Deus, venha Jesus, né? E não quer saber da terra mais. Né? Só vem Jesus e deixa de lado os outros. Não é que é errado pensar nas coisas terrenas. Mas é errado só pensar nelas, porque não tem nada de errado você se programar, como o Pablo tem feito, vou vender a farmácia, vou fazer isso, aquilo. Para quê? Para a glória de Deus. Eu vou fazer isso, eu quero me estruturar. Para quê? Para a glória de Deus. Agora, quando Paulo fala que eles só pensam nas coisas terrenas, é porque eles não dão a mínima o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, nada é seu. Porque no reino de Deus, tudo que tu tem que ser do outro. Labiano uma vez me falou, olha, a tua esposa tem que saber que você é nosso e você tem que saber que a sua esposa é nossa. Ou seja, é tudo que eu tenho é do outro. Mas quando eu só penso aqui nas coisas terrenas, é o que eu quero. É meu, para mim. Aí está o erro. Por que você quer uma casa assim, assado? Vai para mim.
para mim, para eu. E Jesus nos ensina o contrário. Não é que é errado você ter, você que tenha, mas na maneira que você entenda que o que é seu é do reino. O que é seu é de Jesus, porque Ele é o seu dono, Ele é o seu Senhor, Ele é o Salvador. Olha aí. Ou seja, se nós pararmos para analisarmos os inimigos da cruz, muitas das vezes nós temos sido os inimigos dessa cruz. Porque muitas das vezes nós temos feito o nosso ventre como nosso Deus. Nós até vimos para a igreja, nós até ceamos, compartilhamos, amamos os nossos irmãos do nosso modo, porém, nós viemos aqui para ter algo, ganhar algo, e não reconhecer que tudo já nos foi dado, que é Cristo. E não entender que o Cristo, nosso Salvador, já nos deu tudo o que necessitamos. Mas não, nós viemos satisfazer os nossos desejos. Paulo está falando, estes são inimigos da cruz. E nós se gloriamos. E se gloriar aqui, eu penso que é por isso que eles estavam fazendo baderna. Porque eles não só viviam para eles, eles queriam mais pessoas para compartilhar daquilo que eles entendiam. Ou seja, eu me glorio, então se eu me glorio, eu quero divulgar, eu quero anunciar, eu quero trazer mais. É tanto que eram muitos. Eles se gloriavam na sua vergonha. Paulo fala, isso é vergonha, isso é vergonhoso. Vergonhoso. E outra coisa é que eles só pensavam nas coisas terrenas. Eles só pensavam aqui. Aqui. Eles só pensavam em adquirir para eles aqui. E Jesus bem fala, olha, adquire tesouros nos céus. Como? Servindo o seu Senhor. Seu único Senhor. E Paulo começa a falar, gente, meus irmãos, pois a nossa pátria está nos céus. Nós não somos daqui não, meus irmãos. Nós não somos daqui. Vocês vieram para cá para algo, mas vocês não são daqui. Pois então os teus desejos, os teus anseios têm que estar lá em Cristo. E nós estamos aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é único, Ele é o nosso Salvador e Senhor. Ou seja, além de nos salvar, eu devo somente a Ele devoção e adoração. É somente a Ele que eu devo servir. É somente a Ele que eu devo tudo, não a mim mesmo, não ao meu ventre, como muitos têm feito. Muitos têm feito. E Ele há de transformar o nosso corpo. Paulo, eu entendo aqui que ele falando isso, que ele entendia que Jesus já iria voltar. Naqueles dias, Paulo, acho que a expectativa de Paulo, e creio que por tão grande tribulação, porque Paulo provavelmente estava preso em Roma, quando escreveu essa carta, tão grande tribulação que Paulo já estava, Jesus vai voltar. Jesus está voltando, não é possível, eu vou ser morto daqui a um tempo. Jesus está voltando. Então Paulo fala isso, ele vai voltar e ele vai glorificar o nosso corpo. Então tudo que esses desejos, essas coisas vão acabar, porque ele vai voltar. Portanto, meus irmãos amados, minha alegria, permanecei no quê? Sendo meus imitadores. Permanecei tendo o Senhor e o Salvador, o único Senhor Jesus. Permanecei se gloriando apenas nele e nada mais. Somente em Jesus. E pensai nas coisas do céu, nas coisas do Senhor. Isso é que Paulo está dizendo. Não tem outro caminho. Não tem outra maneira, não tem outro formato.
Paulo fala em Romanos: não se conformeis, não entre nessa forma, não entre nesse modelo, mas transformai o vosso entendimento, que vocês possam experimentar a vontade do Senhor, que ela é perfeita. É necessário morrer, é necessário. Paulo está falando: não siga esses mestres, não siga essa linhagem, nem aqueles que falam que por obras é salvo, e nem esses que, sendo salvo, não precisam de obras, mas demonstre as suas obras por causa que você é salvo. Como Tiago fala: mostra a tua fé, eu mostro minhas obras por minha fé, pela minha fé. Eu mostro o que eu tenho feito por causa da minha fé. E o que nós temos feito por causa dessa fé? O que nós temos feito? Como será que nós temos vivido diante desse mundo que a tendência é viver nesse liberalismo, nessa libertinagem, que a tendência é viver libertinagem, de qualquer modo, de qualquer jeito. É eu pregar uma palavra para me agradar, para me fazer bem. Como que nós vamos viver num mundo desse? É o que Paulo está chamando a atenção. Por favor, irmãos, permanecei firmes. Permaneçam firmes naquilo que Jesus nos fez, na obra de Cristo que morreu por você, e Ele voltará. Permanecei firme no que eu tenho dito muitas vezes. Muitas vezes. Paulo não se cansa de falar a mesma coisa. Outra coisa que eu entendo aqui é que Paulo amava muito a igreja. Paulo amava demais a igreja. Que até mesmo preso, ele se doava, ele se dava, ele não media esforços. E isso é uma chamada para nós. Será que nós temos amado tanto esse corpo também? A disposto a falar que nem Paulo, me imita, caminha comigo aqui, meu irmão. Não vai para esse lado aí não, meu irmão. Não vai não. Não acha que as coisas é assim não, do seu jeito, da sua maneira, não. Tem um caminho. Tem uma porta, e ela é Jesus, é só ela, nenhuma outra. Não há outro modo de entrar no reino, é só um, é pela cruz, é morrendo. Pois Ele já fez o trabalho todo, Ele só deixou o modelo. E Paulo está falando: siga esse modelo, pois eu tenho seguido. Muito provavelmente essa carta, muito pouco tempo depois, Paulo já ia ser decapitado. Olha aí. Olha o problema de Paulo, perder a cabeça. Quais são os nossos? Quais são os nossos? Paulo amava muito essa igreja. E nós devemos aprender com ele. E Paulo bate no peito e fala: me imita. Não vive de qualquer jeito não. Tem um jeito. Tem uma maneira de se viver, não é de qualquer jeito. Não imita essas pessoas que acham que é do jeito delas. Não, só tem uma forma. É de Jesus, é o jeito de Jesus. É a vida de Jesus. Você tem que só parecer com Ele, por isso me imita, porque eu tenho me parecido com Ele. Amém, meus irmãos? Essa é a chamada de Paulo para nós. Será que nós temos sido inimigos da cruz? Será que nós temos procurado mais glória para nós? Vivermos do nosso jeito, da nossa forma? Será que nós temos pensado e planejado as coisas terrenas para nos gloriarmos? Ou gloriar o Senhor? Será que nós temos tido o Senhor como único Senhor e Salvador?
Será? É uma análise sua e do Jesus, do Nazareno. É só ele e você. É só eu e ele, nem mais ninguém. Não é minha esposa que tem que analisar isso, é eu e ele. É minha, pessoal. Mas Paulo tem chamado-nos a atenção. E é interessante que nessa caminhada com Cristo, e o que nós temos passado, eu tenho visto isso. Cristo tem falado comigo de certas maneiras, porque, e muitas das vezes, quando nós nos deparamos com algumas circunstâncias, nós nos desesperamos tanto. E Cristo uma vez me falou assim, cara, olha para mim, agindo no dia a dia. Então eu comecei a acordar e ver o Senhor no dia a dia, no pão que era sobre a mesa, nas roupas, na minha filha crescendo. Eu comecei a ver, porque é um caminho e nós estamos perdidos, muitas das vezes, no caminho. No caminho, como ali, o caminho para Emaús. Nós estamos andando ali, chutando as pedras, emburrado porque Deus não fez o que eu queria. Não era isso que os discípulos falavam? Poxa, eu achei que ele ia libertar nós. Hein? Eu achei que ele ia trazer, pegar, matar Herodes lá e declarar rei e nós ia ficar bem. Eu achei. E Jesus lá do lado, é mesmo? Não. É mesmo? Nossa Senhora. Mas não está escrito lá na Bíblia? Está escrito, tá mesmo. Não, mas não é possível um negócio desse, não. Eu achei que estava tudo certo. Achei que eu não ia sofrer mais. Achei que eu não ia passar por perseguições mais, porque o rei estava aqui. E Jesus, é mesmo? Não, mas calma aí. Tu vai enxergar. Tu vai ver. Às vezes nós estamos que nem esses aqui. Nós vamos para a igreja, servimos um Deus, adoramos um Deus, nos gloriamos em um Deus, mas esse Deus não é Jesus. Esse Deus não é o Cristo. Porque nós adoramos do nosso jeito, servimos do nosso jeito e vivemos do nosso jeito. E Cristo nos chama para segui-lo e não para vivermos de qualquer jeito. Cristo não fala assim, venha, só venha. Não, mas como é que vai? Não, só vem. Não, vem, me segue, mas negue-se, morra. Olha, eu vou deixar um exemplo, eu vou morrer a tal dia e vocês vão me ver pendurado. Esse é o caminho para ser meu seguidor, para ser meu discípulo. E os discípulos nenhum entenderam, fugiram. Nós temos fugido e muito da cruz. Nós temos fugido muito da cruz, fugido muito da morte, com medo dela, sendo que é nela que nós encontraremos Jesus. É nela. É nela. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, meus irmãos. Me siga Jesus da maneira que Ele quer, não da sua maneira. Sirva esse Jesus da maneira que Ele manda, porque Ele é seu dono agora. Não é mais o seu jeito. Chega de fazer do seu jeito. Seu jeito só dá errado. Por quê? Porque o seu jeito só dá errado. Não adianta você achar que vai ser bom. Olha, se os filhos dos homens sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina eu que sou o Pai, Deus, que eu vou dar para vocês. Se eu cuido dos passarinhos, das flores, imagine de vós que são filhos.
Olha aí, Deus nos falando todos os dias, cuidando de nós dia após dia nessa caminhada, nos mostrando, nos falando, nos incentivando a morrer. Porque somente a vontade dele tem que ser feita. Somente ela. Só assim Deus será glorificado e a vontade dele será completa. Porque ela só é completa quando ele recebe a glória de volta. Assim como Jesus fez. Que seja assim conosco. Que essa palavra, o Espírito ministre no teu coração. E que o servo que ministrou, não é que ele, como Paulo falou, se você ler uns versinhos antes, não é que eu sou perfeito, não sou perfeito, né? Porque tem gente que pensa, né? Ele está ministrando, olha lá quem está falando. Não, é pecador do mesmo jeito, pior ainda, que recebeu a mensagem, é pior, mas que você pegue essa palavra e faça uma autoanálise. Você que está assistindo, uma autoanálise, como nós temos vivido. Será que nós temos sido inimigos da cruz? Ou nós somos amigos do Nazareno? Estamos indo todos os dias em direção à cruz. Que Deus seja glorificado através de nossas vidas e que todo o entendimento Ele vos conceda para que nós possamos andar de acordo com aquilo que nós entendemos. Em nome de Jesus. Vamos nos levantar. Vamos fazer uma oração. Eu estou sem hora. Nem sei o tesouro. Amém. Pai, eu te louvo, te agradeço, Pai, pela tua palavra que nos constrange, pelo teu Espírito que nos confronta a nos reconciliarmos com o Senhor todos os dias. Pelo teu Espírito que está dentro de nós e nos ministra com choro inexprimível, com dores. Tudo isso por causa de pecadores como nós. E tudo isso porque o Senhor morreu por nós, pela sua cruz, pela tua morte, e graças te damos pela sua ressurreição, porque se não fosse isso, não estaríamos aqui. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com teu corpo, ouvindo a tua voz. Pai, porque se o Senhor tem ministrado aos nossos corações, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor quer o nosso bem. É porque o Senhor quer que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Senhor, se o Senhor abre os nossos olhos, é para que nós enxergarmos. Os nossos ouvidos para ouvir, é porque o Senhor quer mesmo que nós possamos ouvir. Mas não ficar apenas vendo e ouvindo, mas sim ser transformados de acordo com o entendimento dado através da tua palavra. Porque a tua palavra é o guia, é a lâmpada para os nossos pés. Sem ela nós estamos indo direto à ruína, ao buraco. Mas com ela, Pai, nós estamos indo direto ao Senhor, à cruz, a morrer para nós mesmos, Pai. Ministra o nosso coração, aqueles que há de ouvir essa palavra, pois ela não volta vazia, eu sei. É o Senhor que opera o querer e o efetuar. Senhor, que o Senhor fale com a tua igreja, que essa palavra venha remoer em nossos corações, a começar em mim, a começar em nós. Senhor, que nós possamos viver de acordo com a tua verdade, com a tua palavra, que nós venhamos, papai, ter o Senhor, somente o Senhor como Senhor e Salvador, somente o Senhor como Deus, que nós possamos nos gloriar somente no Senhor e naquilo que o Senhor fez, e que nós venhamos viver, papai, olhando para o alvo,
Que nós possamos viver aqui nas coisas terrenas, mas não somente nelas, mas olhando e amontoando tesouros nas regiões celestiais, Pai, lá no céu. Papai, porque de lá nós voltaremos, é para lá que nós voltaremos. Senhor, que o Senhor ministre os nossos corações, que o Senhor fale com a tua igreja, com nós, que o Senhor, papai, venha fazer a tua vontade em nossas vidas, que o Senhor seja glorificado em tudo, em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados se nós temos vivido de acordo com o que nós acabamos de ler, como inimigos da cruz, vivendo da nossa maneira, do nosso jeito. Pai, nos perdoa, lava os nossos pecados, Pai. Nós nos apresentamos, Pai, como sacrifício vivo, para que o Senhor venha operar em nós as tuas maravilhas, Senhor. Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.